Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre todos nós. Amém, amém. Irmãos, que bom estar aqui, mas passa rápido, né? Como passa rápido. Mas louvado seja Deus pelo privilégio que nós tivemos de, durante todo esse ano, celebrarmos ao Senhor pelos 50 anos dessa igreja tão amada. E como eu disse desde ontem à noite, hoje pela manhã, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ter feito parte de um pedacinho dessa história. Um pedacinho bem pequenininho, é verdade, 3 anos e meio, quase 4 anos, tive o privilégio de estar aqui com os irmãos, com a igreja, sendo conduzido. Falava agora há pouco com o reverendo Avassi, com os irmãos presbíteros, que tão importante quanto o seminário foi a minha estada aqui, porque aqui é que eu pude desenvolver muitas das áreas do meu ministério, que eu preciso desenvolver, sem sombra de dúvidas, o restante da vida, mas aqui é que eu pude pregar o evangelho de uma forma mais constante, pude dar aulas de escola dominical, pude trazer da palavra de Deus para a vida da igreja e, como eu disse, e mais uma vez repito, fui muito honrado aqui. Os irmãos sempre nos trataram, a mim, a Camila, o Tito ainda na barriga, né? Muito bem. Vocês nos amaram demais e por isso nós estamos com o coração muito alegre de estar aqui. E interessante que o aniversário é da igreja, mas quem são presenteados somos nós, privilegiados de estarmos aqui. E de forma parecida, no culto, meus amados irmãos, nós estamos aqui para entregar. Nós estamos no culto para entregar a nossa adoração, mas Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele faz com que nós sejamos os únicos que saem daqui com mais do que entraram. E a palavra de Deus é esse momento para nós de alimento, de edificação, de exortação da parte de Deus, de forma que a gente sai daqui cheio. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, texto que falará ao nosso coração da parte do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos do verso 10 ao verso 17. Antes de nós lermos, quero justificar o motivo de trazer essa palavra. Enquanto pensava em o que pregar numa data tão importante para uma igreja tão importante para mim, para minha família, pensava naquilo que não pode faltar numa igreja. E de todas as coisas que nós poderíamos falar, talvez se nós fizéssemos essa pergunta de forma meio descompromissada, o que não pode faltar a uma igreja? Numa resposta superficial falaríamos talvez bancos, ar-condicionado, luz, microfones, instrumentos, e essa resposta seria muito superficial. Se a gente descesse para um campo mais espiritual, nós responderíamos coisas muito importantes como fé, amor, zelo doutrinário, temor pelo Senhor, e todas essas são essenciais, mas Deus colocou no meu coração de trazer aos amados irmãos algo que não pode faltar numa igreja. De forma específica, algo que creio eu não faltou nessa igreja e por isso ela completa 50 anos. O que não pode faltar a uma igreja? Unidade. Por isso, olhe para mim, olhe comigo, o texto bíblico que diz, do verso 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Deus de amor e de misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, clamando que fale conosco. Exorta-nos, corrige-nos, educa-nos, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de celebrar os 50 anos que passaram, mas também desafia-nos, Deus, a olhar para os próximos 50, para olhar para o futuro dessa igreja e entender aquilo que a nós, como servos do Senhor, como ovelhas do Senhor, cabe fazer debaixo da Tua graça, para que esse trabalho, para que essa obra continue. É o que nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. O que não pode faltar em uma igreja? Unidade. A unidade, meus amados irmãos, é tão importante que certa feita, Jesus Cristo, diante de um cenário complicado, ele havia expulsado demônios de um homem possesso, e aí ele é acusado de forma muito leviana, de forma muito perversa, de expulsar aqueles demônios pelo poder de Beelzebu. Mas nessa oportunidade, como era de costume, ele ensina aqueles que o acusavam, aos seus discípulos, e também ensina a nós um princípio eterno e valioso. Ele diz o seguinte: um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido não ficará de pé. E esse princípio, apesar do contexto complicado, meus amados irmãos, dessa passagem, eu creio que se aplica de forma preciosa e bela à vida da igreja. Numa igreja não deve faltar unidade. Por isso que esse texto nos convoca, o que esse texto nos ensina, o que esse texto nos exorta, pode ser resumido da seguinte forma: em Cristo nós somos chamados a ter uma voz, a ter uma mente e a ter um só propósito. Em Cristo nós somos chamados a ter uma só voz, a ter uma só mente e a ter um só propósito. Antes de nós avaliarmos o nosso texto de forma mais detida, a gente precisa entender uma coisa. A igreja em Corinto era uma igreja extremamente abençoada da parte de Deus, mas tinha muitos desafios. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Coríntios, porque por vezes, e principalmente agora no campo, os desafios da igreja parece ter a ver muito com a gente, com o pastor. Eu tenho enfrentado muitos desafios, muitos conflitos, muitos problemas na igreja, porque a igreja é um lugar desafiador, e às vezes eu fico me cobrando e me examinando e pensando: será que tem a ver comigo? Será que tem a ver com a minha condução? Será que tem a ver com o meu pastoreio? E eu tenho certeza que muitos desses conflitos sim tem a ver, mas traz alívio ao meu coração olhar que uma igreja pregada pelo maior pregador do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, também tinha os seus desafios. E apesar de ser uma igreja que não faltava nenhum dom,
Uma igreja que não faltava nenhuma das graças benditas de Deus naquele período de estabelecimento da igreja. Era uma igreja conflituosa, era uma igreja briguenta, era uma igreja complicada. E nesse contexto, Paulo ensina, inspirado por Deus, movido pelo Espírito, ou seja, o próprio Deus nos ensina nessa carta que a gente precisa ser um, que a gente precisa se esforçar para manter a unidade da igreja, o vínculo eterno dos irmãos. E agora sim, olhe para o texto bíblico e nós vamos ver essa verdade sendo desenvolvida diante de nós. Em Cristo nós somos chamados a ter, em primeiro lugar, uma só voz. Veja aí o verso de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Paulo começa de forma muito enfática. Ele não fala no seu próprio nome, mas ele roga em nome do Senhor da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que em primeiro lugar vocês falem todos a mesma coisa. Amados irmãos, a igreja é chamada a ter uma só voz. Se nós lembrarmos na Escritura, há um episódio muito interessante, que é a construção da Torre de Babel. Deus havia convocado os homens, a humanidade, a se espalhar pela terra. Mas eles, em rebeldia, em desobediência, eles decidem se juntar em uma cidade, construir uma torre para que o nome deles fosse celebrado, tornar o nome deles célebre. Vocês lembram o que acontece como forma de juízo na construção da Torre de Babel? A confusão de línguas. De forma que, quando Deus, como punição pela rebeldia, confunde a linguagem, eles não conseguem continuar a construir a torre. Está entendendo o princípio aqui? Se nós não falarmos a mesma língua, nós não vamos conseguir construir juntos uma história. Nós não vamos conseguir construir juntos uma caminhada daqui para frente. Nós não vamos conseguir construir juntos os próximos 50 anos dessa igreja. E é por isso que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a ter uma só voz. Agora, olha que interessante, se na Torre de Babel as línguas são confundidas como forma de juízo, o que acontece de forma graciosa em Pentecostes? Todos os homens ouviam as grandezas de Deus na própria linguagem. A maldição de Babel é revertida, ainda que de forma temporária, para ilustrar aquilo que aconteceria na eternidade. Confusão de línguas, as vozes proclamando as grandezas de Deus de forma compreensível. Amados irmãos, nós somos chamados a ter uma só voz, a falarmos de forma unificada. Veja, eu preciso fazer um parêntese aqui para explicar uma coisa importante. Quando a gente fala de unidade na igreja, a gente não está falando que todo mundo tem que ser igualzinho, que tem que ser clone. A gente não precisa ter exatamente a mesma personalidade, exatamente a mesma roupa. Não existe um uniforme para a gente vir à igreja. A gente não é convocado a ser igualzinho. Imagina a seguinte cena, meus irmãos. Aqui, o Paulo com a camisa do Corinthians, o Sr. Alberto com a camisa do Palmeiras. Que coisa complicada ia ser. Não ia dar certo, meus irmãos. Então, quando a gente fala de unidade na igreja, nós não estamos falando em clones. O que nós estamos falando, que a Escritura nos afirma, é que no meio de algo que é multiforme, há unidade. Sabe qual é a melhor
ilustração disso a Trindade. Quantos deuses nós servimos? Um único Deus. Só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A beleza da igreja, meus irmãos, é que no meio de tanta gente diferente, no meio de tanto sotaque diferente, no meio de tanto gosto diferente, no meio de tanta personalidade diferente, a gente pode ser um. Como a gente pode ser um? Se em Cristo Jesus, se esse vínculo é em Cristo Jesus, ainda que nós, de certa forma, não tenhamos a mesma personalidade, não tenhamos a mesma criação, não tenhamos a mesma educação, movidos pelo Espírito Santo, nós temos uma só voz, nós temos um só discurso, nós proclamamos que só existe um Deus, nós proclamamos que só existe um Senhor, nós proclamamos que nós somos discípulos de Jesus Cristo, e através dessas verdades e dessas convicções, o nosso discurso vai ser um só. A gente vai ter unidade. Meus irmãos, é uma coisa bonita da gente ver, quando a gente percebe que o crente, o servo de Deus, ele fala de uma forma diferente. Pelo menos deve assim ser. Certa feita, aqui em São Paulo, eu não falo isso para me vangloriar de forma nenhuma, mas foi algo interessante que me chamou a atenção. Estava comprando carne num açougue, lá perto de casa, lá no alojamento, e aí eu fui pagar, a moça do caixa ficou me olhando, a senhora ficou me olhando, aí ela fez uma pergunta curiosa, ela falou assim: aqui, você é crente, né? Eu falei: sou, graças a Deus. Ela: sabia. Você tem um jeito de falar sem de crente. Meus irmãos, é mais ou menos isso. A gente tem um jeito de falar que é de crente, porque nós somos convocados a ter uma voz e a proclamar as grandezas de Deus. Nós somos chamados, meus amados irmãos, a de forma muito específica, em primeiro lugar nas nossas vidas, anunciar quem Deus é. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma dinâmica interessante. Na minha esquerda, irmãos da minha esquerda, Romanos 15. Irmãos da minha direita, Efésios, capítulo 5. À minha esquerda, Romanos 15, versos 5 e 6. Efésios, à minha direita, Efésios 5, 17 a 19. Olha que interessante o que a palavra diz acerca desse discurso que é unificado, acerca dessa voz que é uma, e ela é uma para proclamar algo muito importante que não é o nosso gosto, não é a nossa personalidade. Então, como nós temos uma voz? Vamos ver aí, Romanos 15, 5 e 6 diz: ora, a nossa voz é uma, porque todos nós glorificamos a Deus. E se nós formos nos Estados Unidos e encontrarmos irmãos em Cristo Jesus, eles usarão a voz para glorificar a Deus. E se nós formos na África e encontrarmos irmãos em Cristo Jesus, eles usarão a sua voz para proclamar as grandezas de Deus. Nós somos uma voz e nós temos uma voz como igreja para proclamar as grandezas de Deus. Amados irmãos, é importante que a gente entenda que não pode faltar uma igreja unidade. Efésios 5 também vai falar algo interessante acerca disso. Efésios 5, 17 a 19 diz: por esta razão,
nós somos enchidos pelo Espírito Santo quando nós usamos a nossa voz para louvar a Deus, para bendizer ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Meus irmãos, é lógico que nós teremos opiniões diferentes naquilo que é secundário, naquilo que é sem importância, naquilo que não tem importância para a salvação e para a edificação da igreja. Mas, amados, quando diz respeito à vida com o nosso Senhor, quando diz respeito à glória de Deus, não há espaço para divergência, não há espaço para um falar A e outro falar B. Nós somos uma só voz que proclama a grandeza de Deus, que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, que proclama que vale a pena servir e seguir a Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque muitas vezes nessa multiplicidade da igreja a gente pensa, todo mundo muito diferente, o gosto é diferente, o jeito é diferente, o time é diferente. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos juntos para o nosso único Senhor, a gente tem a mesma voz e fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou antes da fundação do mundo. Nós somos chamados a ter uma voz. Mas isso não vem de graça, meus irmãos. Pela graça vem, mas não é sem esforço. Deus, Ele move os nossos corações para a gente se ajustar. Ter unidade na igreja não é fácil. A igreja em Corinto, ela tinha muitos problemas, como a gente leu. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros, sou de Apolo. Outros, sou de Cefas. E quando a gente começa a olhar então para os homens, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente vai começar a divergir no nosso discurso. Aquela igreja estava olhando demais para a liderança, estava olhando demais para os homens, estavam esquecendo de olhar para o autor e consumador da fé e da unidade deles, Jesus Cristo. Em Cristo nós somos chamados a ter uma só voz. Em Cristo nós somos chamados a ter uma só mente. Veja aí na continuação ainda do verso de número 10. Rogo-vos que todos faleis a mesma coisa e não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Na mesma disposição mental. Começou a apertar, porque, como eu já disse, na igreja a gente pensa muito diferente. Você quer ver um negócio que dá conflito na igreja? Aí, ó, ar-condicionado. Tem gente que está com frio aí, tem certeza. Fala: misericórdia, gente, desliga esse ar. Lá na minha igreja não tem ar-condicionado, não. É ventilador. Aí chega um irmão, liga o ventilador. Chega o segundo irmão, desliga o ventilador. Chega o terceiro irmão, liga o ventilador. Chega o quarto irmão, desliga o ventilador. Como que a gente resolve isso, meus irmãos? Como que a gente resolve esse jeito tão diferente de pensar? Será que então todo mundo tem que pensar igualzinho, ter a mesma opinião? Não, meus irmãos, é porque a gente precisa entender, Cristo, Ele é sempre a solução desse dilema de unidade. Se nós levarmos a nossa mente cativa a Cristo, a gente vai resolver essa questão. Exemplo do ar-condicionado. Como? O que Paulo, inspirado por Deus, diz aos Filipenses: considera o seu irmão mais importante que você? Não é isso? Isso é ter uma mente. É falar assim: apesar de pensar diferente, eu sou um em Cristo Jesus. Apesar de ter talvez uma opinião divergente, eu levo a minha mente cativa ao Senhor Jesus, de forma que ela não é mais a minha mente, mas a mente de Cristo Jesus, e eu tenho as minhas opiniões postas em xeque, eu tenho as minhas posições postas em exame diante de Cristo Jesus, e a gente vai perceber, meus irmãos, que quando nós levarmos a nossa mente cativa a Cristo, a gente vai deixar de ter muita opinião que é divergente, a gente vai deixar de pensar tão diferente assim, porque nós somos convocados a ter uma só mente. Novamente, convido os irmãos a abrirem as Bíblias da minha esquerda,
Em 1 Coríntios ainda, mas no capítulo 2, verso de número 16. Aliás, do 14 ao 16, na minha direita. Filipenses 2, de 1 a 4. 1 Coríntios 2, 14 a 16, Filipenses 2, de 1 a 4. A Bíblia nos convoca, então, a ter uma mente em Cristo Jesus. Os irmãos na minha esquerda, 1 Coríntios 2, 14 a 16, diz: ora, o homem de quem é a nossa mente? É de Cristo. Não é mais a minha mente, é a mente de Cristo. É um processo em que eu vou deixando de ser eu e vou me tornando aquilo que Cristo quer que eu seja. E nesse processo, a nossa mente vai sendo tratada, de forma que a gente vai pensando parecido. Diferente, mas parecido. Diferente, multiforme, mas em essência. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente briga numa sociedade interna, a gente briga, é um termo pesado, a gente discorda, a gente tem um conflito. Quer ver uma coisa que dá conflito na igreja? Quando a gente vai fazer uma reforma e aí chega aquela hora, vamos pintar a igreja de que cor? Eita, hora que dá conflito. Aí tem um que fala, tem que ser verde, presbiteriana tem que ser verde. Aí outro fala, mas toda presbiteriana é verde, vamos pintar de outra cor. Mas meus irmãos, veja, apesar de um querer amarelo e outro querer verde, sabe o que os dois querem? E a gente precisa aprender esse ponto em comum. Os dois querem uma igreja bonita. Às vezes a gente pensa em caminhos diferentes, mas nós temos a mente de Cristo, então a gente pensa no mesmo destino, a gente quer servir a Deus, a gente quer buscar o Senhor, a gente quer que o nosso irmão sirva a Deus, a gente quer que ele ame ao Senhor, a gente quer que a igreja cresça, a gente quer que a igreja pulse, que seja uma igreja viva, uma igreja intensa. Nós somos mas multiformes. A nossa mente, ela é a mente de Cristo. Filipenses também vai falar isso. Os irmãos da direita, se há, pois, de forma que penseis todos a mesma coisa. Nas coisas essenciais, meus irmãos, naquilo que é espiritual, a gente não pode divergir. Nós temos uma só mente, e a mente é de Cristo. E a gente precisa se esforçar nisso. Por que eu decidi trazer essa palavra? Porque uma das coisas que mais me marcaram durante a minha caminhada nessa igreja foi justamente a unidade. Foi justamente esse acolhimento que nós tivemos. Um mineiro falando um mineirês, com jeito de mineiro, com jeito de pensar de mineiro, de comer de mineiro, de falar de mineiro. Mas vocês falaram assim, vem cá, você vai ser da nossa família. Você é diferente, você come queijo demais, fala uns uai, mas vem cá. Aí os corintianos me acolheram, mesmo eu sendo galo.
Os palmeirenses me acolheram, os santistas, os são paulinos. Porque a nossa unidade, meus irmãos, ela não está nessas coisas. Ela está em Cristo. De forma que a gente pensa a mesma coisa. E se a gente quer construir os próximos 50 anos, a gente precisa lutar, se esforçar por essa unidade. Sabe, meus irmãos, eu tenho pouquinho tempo de ministério, propriamente dito, mas eu já tenho alguma caminhada na igreja. E eu poucas vezes vi gente saindo da igreja por causa de conflito doutrinário. Alguém chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não estou concordando mais com o batismo infantil, então eu estou indo para uma igreja batista. Eu vi isso acontecer uma vez na minha vida cristã inteira. Mas quantas vezes, meus irmãos, eu vi irmãos em Cristo deixando a comunhão por causa de conflito, de não se esforçar por esse vínculo da unidade, por não levar cativo o pensamento a Cristo e falar assim: peraí, deixa eu avaliar para ver se não tem coisa para consertar no meu jeito de pensar. Deixa eu avaliar a minha opinião aqui para ver se eu não estou pensando com a mente do Túlio ao invés da mente de Cristo. Para ver se eu estou querendo a opinião do Túlio ao invés da convicção e da convocação de Cristo. Amados irmãos, nós somos chamados a ser um. A beleza da igreja é que, sendo diferentes em personalidade, em gostos, em jeito de falar, nós somos um em Cristo Jesus, porque temos a mente de Cristo. Nós somos chamados a ter uma voz, uma mente. A mente transformada em Cristo Jesus. É o que Romanos 12 diz, que nós temos a mente transformada, renovada. E por isso a gente não se conforma ao mundo, a gente é moldado no molde de Cristo. E se o nosso Senhor é o nosso molde, a gente vai ficando mais parecido com Cristo. E se você fica mais parecido com Cristo, você fica mais parecido com Cristo, vocês vão ficar parecidos uns com os outros. Por fim, um só propósito. Ainda no verso 10. Tenhais a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Essa palavra parecer, na tradução Nova Almeida atualizada, que é a nossa Almeida, só que com algumas atualizações linguísticas, eles traduzem de uma forma que creio ser uma tradução que apresenta melhor o sentido. Propósito. Propósito. Nós temos uma só missão: glorificar a Deus, amar os nossos irmãos, pregar o Evangelho de Cristo, viver o Evangelho de Cristo. E se nós temos uma só missão, meus amados irmãos, nós caminhamos na mesma direção. Eu acho bonito demais, meus irmãos, eu acho bonito demais quando a gente chega num estádio, no meu caso, Mineirão. Chega lá e vê 60 mil pessoas. E sabe qual é o propósito dessas 60 mil pessoas? Incentivar o time. E por isso elas cantam igual. Por isso elas têm uma unidade. Meus irmãos, a nossa unidade é infinitamente superior a qualquer time de futebol. Porque nós temos um só propósito, que é viver por um só Senhor, que é servir a esse Senhor com alegria, com integridade de coração. Nós temos uma missão, nós temos uma vontade, nós temos um caminho a trilhar juntos. E a gente não pode deixar os nossos soldados para trás, porque eles pensam diferente de nós, porque eles torcem para um time diferente de nós, porque eles têm opiniões diferentes de nós. Nós caminhamos juntos. E se quiserem pegar um de nós, eles vão ter que arrancar a força das nossas mãos. Mas às vezes a gente está entregando de mão beijada.
A gente não está fazendo esse esforço para manter esse vínculo. A gente não está chegando no domingo na igreja e pensando, cadê o irmão? É muito perigoso. A gente tem, às vezes, nas sociedades internas, principalmente nas mais jovens, que eu trabalhei mais, aquilo que a gente chama de panelinha. Aí tem a panelinha da mocidade. Aí chega alguém novo, que dificuldade é entrar nessa panelinha. Não, meus irmãos, não existe panela na igreja, não. Nós somos um só, a nossa missão é uma só. O nosso caminho é um só, o nosso propósito é um só, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que nós temos nos esforçado, meus irmãos, para manter esse propósito? Olhando para as diferenças e entendendo assim, o Carlos ele pensa diferente de mim, mas não é para me destruir, é para completar aquilo que eu não tenho. Veja, a beleza da igreja é isso, sobra em você aquilo que me falta, e aí você me ajuda na caminhada. Nem todo mundo canta afinado, tem gente que canta afinado. Nem todo mundo prega bonito, tem gente que prega bonito. Nem todo mundo lidera, tem gente que lidera. O que sobra em você, falta em mim, e você me abençoa. Era essa a grande crise da igreja em Corinto. Eles estavam esquecendo que os dons, que os talentos, que aquilo que Deus estava dando a cada um de forma individual, serviria para que eles caminhassem junto, abençoando uns aos outros naquilo que faltava. O que você tem é para me ajudar na caminhada cristã. Ah, meus irmãos, ninguém vence essa caminhada sozinho, ninguém vence. Eu não venci o seminário sozinho, vocês me ajudaram, essa igreja me ajudou, naquilo que me faltava, vocês foram por mim, naquilo que eu não tinha, vocês tiveram por mim. A igreja tem que ser isso, meus irmãos. Se a gente quer avançar e chegar nos 70 anos, 75 anos, 100 anos, como a Camila falou. Camila empolgou, né? Falou que é para a gente estar aqui nos 100 anos da igreja. Amém, recebo. Vou estar com 80. Faça seus cálculos. Se a gente quer chegar lá, tem que ser junto. Tem que ser junto. 2 textos. Esquerda, Filipenses 1, 27. Gálatas 3, 26. À minha esquerda, Filipenses 1, 27. À minha direita, Gálatas 3, 26. 26 a 29. Filipenses diz: vivei. Qual que é o nosso propósito? Lutar juntos pela fé evangélica. A gente vai lutar junto. A gente vai lutar junto para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado nesse bairro. A gente vai lutar junto para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado nessa cidade. A gente vai lutar junto para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado aos nossos que ainda não creem. A gente vai lutar junto. Gálatas 3, 26 a 29. Pois olha que texto bonito. Ele não fala quando
Quando o Senhor nos diz que não existe homem nem mulher, Ele não está falando que vai existir um gênero neutro, não. Ele está falando que apesar de ser homem e mulher, grego e judeu, escravo e livre, apesar da diferença, a gente é um. A unidade é tão séria, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam um, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe o que acontece na beleza da unidade da igreja? A gente anuncia que o Pai e o Filho são um. É o que Jesus ora. Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Sabe por que na pandemia precisou acontecer isso, ok? Mas por que a gente não fica em casa e recebe em casa mesmo uma palavra, e aí a gente pode selecionar o pregador? Porque em casa nós não vamos ter a bênção derramada na unidade. Eu quero encerrar lembrando de uma canção. João Alexandre, um cantor cristão, ele compõe uma música com o filho dele, chamada Abismo de Gerações. E aí ele vai cantando nessa canção que as coisas são muito diferentes entre ele e o filho. Ele torce para um time diferente, ele fala de uma forma diferente, ele pensa de uma forma diferente, tem opiniões diferentes, mas chega no refrão, e eu quero que a gente saia daqui com esse refrão. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Sabe qual é o nosso ponto de encontro? Não é o time de futebol. Sabe qual é o nosso ponto de encontro? Não é o gosto pessoal ou a personalidade. Sabe qual é o nosso ponto de encontro, a nossa ponte? Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, no vínculo da unidade em Cristo Jesus. Convido a equipe de música que